Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Onde e como experimentar o Cristo vivo? O episódio dos discípulos de Emaús é texto exclusivo de Lucas. Marcos sintetiza a cena. Pertence aos acontecimentos pós-pascais e responde à pergunta: onde e como experimentar o Cristo vivo? De fato, no que Lucas relata antes do texto de hoje, 24, 1 a 12, transparece a incredulidade e perplexidade dos discípulos. Num plano mais amplo, o episódio revela as dificuldades de muitos cristãos em aceitar a ressurreição de Jesus, pois o Evangelho não quer simplesmente narrar fatos do passado, mas iluminar as dificuldades do presente. Lembramos que o Evangelho de Lucas se destinava a cristãos de cultura grega, para os quais a ressurreição da matéria era um absurdo. Antes de entrarmos no texto de hoje, algumas observações de conjunto nos permitirão entendê-lo melhor. Em primeiro lugar, há nítido contraste entre Jerusalém e Emaús. Jerusalém foi o lugar do testemunho de Jesus, morte na cruz. De lá, animados pelo Espírito do ressuscitado, os discípulos sairão para o testemunho. Sair de Jerusalém sem crer que lá é o lugar da vitória do Senhor é isso. Emaús é sinônimo da cegueira, da não compreensão do evento da Páscoa. Em segundo lugar, há contraste entre o não reconhecimento de Jesus por parte dos discípulos e o pleno reconhecimento. Em verdade, nós podemos dizer que, em terceiro lugar, o contraste está no fato de Jesus se aproximar e conversar com os discípulos e desaparecer da frente deles. Finalmente, há grande contraste entre os conteúdos da conversa dos discípulos antes de Jesus caminhar com eles e depois que reconheceram Jesus. A gente então se pergunta: o que foi que causou e continua causando essa reviravolta na vida desses discípulos e na vida dos cristãos? No primeiro ponto, Jesus é aquele que caminha com a humanidade. É o dia da ressurreição, mas os dois discípulos não entenderam os acontecimentos dos dias anteriores. Para eles, Jerusalém é o lugar da derrota de Jesus. Por isso, eles vão para Emaús, desanimados, como quem perdeu o sentido da vida. O texto não permite localizar geograficamente Emaús. Algumas variantes do texto grego situa-se em lugar de 11 quilômetros de Jerusalém, outras a 30 quilômetros, mas isso não é importante. O importante é notar o seguinte: para Lucas, Jerusalém é o lugar onde Jesus venceu. Para os discípulos de Emaús, é o lugar da derrota e da morte. Ir a Emaús não é somente ir para casa, mas abandonar o projeto de Deus. No segundo lugar, ou no segundo ponto desse evangelho, Jesus revela à comunidade o sentido de sua morte e a vitória da ressurreição. A comunidade desorientada não experimenta a vitória do ressuscitado. Percebe os fatos, mas não os discerne. Jesus pode estar caminhando com ela, mas ela não o reconhece. De fato, no diálogo de Jesus com os discípulos, percebe-se que eles conhecem os fatos referentes à vida de Jesus antes e durante da paixão. Manifestam suas expectativas em vista da libertação e sua frustração diante da morte na cruz. A referência ao terceiro dia após a morte de Jesus cela essa frustração sem expectativas. De fato, acreditavam que depois do terceiro dia o espírito se afastaria definitivamente do corpo, sem possibilidade de retorno. A morte
teria tomado conta de Jesus e da comunidade. Nem sequer o testemunho das mulheres, o túmulo vazio, a mensagem dos anjos e a própria constatação de que o sepulcro está vazio são razões que mereçam crédito. Ninguém o viu. Nem mesmo a presença de Jesus caminhando com eles é capaz de fazer reconhecê-lo. Eis então que Jesus apresenta o primeiro instrumento que suscita a fé na ressurreição, a Bíblia. Começando por Moisés e continuando pelos profetas, explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam sobre ele. Moisés e os profetas significam aqui todo o Antigo Testamento. Jesus é a chave de leitura de todo o Antigo Testamento. É o perfeito exegeta do Antigo Testamento, ou seja, o exegeta do Pai. Mostra-lhes, a partir do Antigo Testamento, que o projeto do Pai tomou forma definitiva no Messias sofredor. Jesus é aquele que partilha e comunica a vida. Cativados pela palavra de Jesus, os discípulos convidam-no para que seja hóspede deles. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Aqui é preciso ir além da simples contentação ou constatação de que, como em diversos lugares do mundo, na Palestina, a noite cai depressa. O pedido dos discípulos é o próprio apelo da comunidade cristã. De fato, quem sairia prejudicado pela noite que se aproximava? Jesus ou os discípulos? Estes, apesar de terem uma casa onde ficar, acabariam privados da luz que é Jesus. Nesse sentido, o apelo dos discípulos está bem próximo da outra invocação das primeiras comunidades. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Jesus aceita o convite em solidariedade à comunidade. De fato, de hóspede passa a ser dono da casa, o anfitrião, pois é ele quem lhes dá o pão. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, o abençoou, depois partiu e o dava a eles. Temos nesse versículo os termos técnicos que indicam a Eucaristia. É o segundo instrumento que leva à fé em Jesus, ressuscitado, a partilha, a comunicação da vida. E é também o momento decisivo, porque os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem Jesus. Nesses dois meios fundamentais, a Sagrada Escritura e a Eucaristia. Daí em diante, é supérflua a presença física de Jesus. Ele desaparece porque a comunidade possui os dois sacramentos da presença dele, sua palavra e seu gesto de partilha. Basta viver isso para sentir o Cristo vivo e presente em nosso meio. O testemunho dos discípulos é prolongamento da vitória de Jesus. E concluindo, podemos afirmar que a palavra de Deus, que é a Bíblia e a partilha, mudaram completamente a orientação de vida daqueles dois discípulos. Aquilo que Jesus fez com eles, o faz também conosco hoje. Ele é a palavra e o pão partilhados. Quando aprendermos que sem partilha, fraternidade e solidariedade, estaremos caminhando no rumo que nos afasta sempre mais do testemunho de Jesus, aí a gente vai entender na profundidade o que é palavra de Deus e partilha.